É a voz que eu dirijo a minha prece, e de manhã já me escutais. Desde cedo eu me preparo para vós e permaneço à vossa espera. Graça e paz, cara amiga e caro amigo que acompanha diariamente a nossa meditação sobre a Palavra de Deus, a nossa meditação no Santo Evangelho nesse domingo, nossa Páscoa semanal. Estamos celebrando hoje o 13º domingo do tempo comum. E nestes domingos do tempo comum, nós estamos sendo acompanhados pelo evangelista Lucas. É ele que nos acompanha neste itinerário que nós estamos fazendo. Hoje nós poderíamos dizer, nessa estrada que nós estamos fazendo, caminhando com Jesus, que deixa a sua terra, a sua região, a Galileia, sai de Nazaré, das redondezas de Cafarnaum e começa a fazer uma estrada de subida para a região de Jerusalém. Vai fazer esse caminho e Lucas nos acompanha. Mas eu também tenho a alegria de acompanhar você nesse itinerário seguindo Jesus. Eu sou o Padre José Raimundo dos Santos, eu sou da Diocese de Amargosa, na Bahia, e tenho a alegria de meditar com você hoje esse texto que a liturgia nos apresenta. É o capítulo 9 do Evangelho de Lucas, os versículos de 51 a 52. A partir de agora, o Evangelho de Lucas é construído como uma viagem, como um itinerário, como uma peregrinação para Jerusalém. Ele vai para essa cidade que é o centro da vida religiosa, da vida pública, da vida política de Israel. E nós vamos com Jesus e vamos ver o que é que acontece nesse itinerário, quais são os percalços de Jesus nesse caminho, o que é que acontece com ele, mas sobretudo é interessante a gente notar o que é que vai acontecendo com a gente, porque na medida que a gente vai caminhando, a gente vai fazendo a estrada e a estrada vai refazendo aqueles que somos, cada uma e cada um de nós, peregrinos nessa estrada. É interessante porque quando Jesus ressuscita, no primeiro dia da semana, domingo, como hoje também o é, 2 dos seus discípulos estavam fazendo uma caminhada de retorno para a cidade deles, para o povoado deles, para Emaús. Então, o ressuscitado é este que faz uma peregrinação realmente conosco. Agora a gente vai seguindo, acompanhando Jesus, mas depois da hora da sua ressurreição, Jesus vai seguindo a gente, acompanhando a gente. Se interessa pelas nossas estradas, como se interessou, por exemplo, pela estrada de Paulo de Tarso, mas Jesus se apresentou para ele na estrada de Damasco. Como Paulo cai, como Paulo tem uma grande visão, ouve uma voz e, sobretudo, houve uma grande transformação na vida de Paulo, que começou a fazer aquela estrada como um perseguidor e depois daquela estrada vai sair como um pregador do Evangelho de Jesus. A estrada nos transforma. A vida nos transforma. E a verdadeira estrada que nós estamos seguindo, nós sabemos que é Jesus mesmo. Ele disse, eu sou a estrada, a verdade e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é esse, porque nós vamos trilhando o nosso dia a dia. O texto do Evangelho de hoje diz assim, estava chegando o tempo de Jesus ser levado para o céu. Portanto, o tempo da ascensão de Jesus. Lucas já coloca tudo isso que vai acontecer, a paixão, a morte, a ressurreição, nessa perspectiva do retorno de Jesus para o céu. E com o retorno de Jesus ao céu, o que acontece? Os discípulos ficavam ali, diz Lucas, nos Atos dos Apóstolos, olhando para o céu, vendo Jesus que subia, e os anjos dizem, homens da Galileia, não fiquem aqui olhando esse Jesus que está subindo para o céu, ele há de voltar. E o que é que esses homens da Galileia teriam que fazer quando Jesus sobe para o céu? Tem que voltar para o seu dia a dia, tem que voltar para a sua vida como anunciadores de uma boa notícia do Evangelho. E Jesus, quando sobe ao céu, como é que ele sobe? Sobe abençoando, deixando a sua boa palavra, uma palavra boa. E essa palavra boa é o Evangelho de Cristo, que a gente está lendo, que a gente está acompanhando, que a gente está meditando. Mas então estava chegando o tempo, o Kairos, a hora de graça dessa subida de Jesus para o céu. Então, Jesus tomou a firme decisão de ir para Jerusalém. O que diz aqui o texto bíblico é que Jesus tomou a firme decisão de ir para Jerusalém, diz que Jesus endureceu a face. E quando uma pessoa, às vezes, a gente vê em filmes essas coisas que nunca precisou ver na vida real, quando alguém precisa fazer uma intervenção cirúrgica, alguma coisa,
extrair uma bala, um prego, sei lá o quê. Não tem anestesia que a pessoa morde um pano assim para poder suportar a dor de arrancar aquilo que está ali lhe fazendo mal. Então é assim que Jesus faz. É a hora que ele está enfrentando, vai ser uma hora de dor. Então ele estringe os dentes, ele endurece a face. Ou seja, ele toma uma decisão. O que é que ele está tomando a decisão de ir para Jerusalém? Tomando a decisão de morrer. A cruz na vida de Jesus não é um acidente de percalço, não é um acidente de percurso, não é um percalço. A cruz na vida de Jesus se manifesta como decisão. Ele decidiu. Quando você decide, você cinge, você rasga, rompe com outras possibilidades. Com a possibilidade de não fazer, com a possibilidade de enrolar. Na vida de Jesus, a cruz é uma coisa que ele decide. Ele decide. Então, a vida da gente é feita de decisão. Por exemplo, amar. Amar não é um simples sentimento. Amar é uma decisão. Tem gente que você diz assim, olha, eu decido manter-me amigo dessa pessoa. Se eu for dar atenção aos meus afetos, eu me afasto dela para sempre. Mas eu reconheço aqui uma necessidade e eu decido que vou estar perto. A decisão. Então Jesus toma a decisão de ir para Jerusalém. Agora, antes de ir, o que é que ele faz? Ele envia mensageiros. Em grego, a palavra mensageiro se diz angeloi. Lembra, João Batista é apresentado como angelos, como mensageiro, como anjo. Então, Jesus, Deus, antes de se manifestar na vida da gente, ele prepara. O estilo de Deus é o estilo da preparação. Esse verbo que é usado em grego para esse preparar o caminho aí é o mesmo verbo que fala da preparação do Cordeiro da Páscoa, né? Para que haja Páscoa na nossa vida, para que haja passagem, força na nossa vida para enfrentar a morte, a dor e a ressurreição, não é? É preciso que a gente seja preparado. Agora, a gente aqui tem que estar atento, porque tem os preparadores, os anjos que Deus manda, mas a gente também é chamado a ser preparadores, mensageiros. E a gente tem que saber viver essa vocação angélica, essa vocação missionária, essa vocação de preparadores. Aqui o texto diz que estes puseram-se a caminho e entraram num povoado de samaritanos para preparar hospedagem para Jesus. Atenção aqui para algumas coisas. Lembra que no domingo da Santíssima Trindade eu falei do ícone de Rublev, como refletindo o capítulo 18 do Gênesis, como Abraão recebeu peregrinos, que eram anjos, mensageiros, que ele acolheu na sua casa. A carta aos Hebreus vai dizer isso, que esse valor da hospedagem na vida do povo nômade, de povo que anda peregrino, a hospedagem é uma coisa fundamental. Os dois discípulos de Emaús, quando Jesus fez de conta que ia para mais adiante, eles disseram, Senhor, fica conosco, já é tarde, o dia declina. Saber acolher quem passa na vida da gente, dar hospitalidade. Tanto que a gente chama o Espírito Santo de doce hóspede da alma, não é? Porque isso vai abrindo as perspectivas espirituais na vida da gente para saber acolher, para saber hospedar o outro na nossa existência. Mas diz que eles entraram num povoado de samaritanos. Os samaritanos, como nós sabemos do capítulo 4 do Evangelho de São João, tinha uma rusga muito grande ali entre eles e os judeus. Não é? Eles achavam que o lugar certo de cultuar a Deus era o Monte Garizim. Os judeus diziam, não, em Jerusalém, no Templo de Jerusalém. Tanto é que eles até hoje vivem apartados de tudo aquilo que acontece em Jerusalém. São dissidentes, têm razões históricas, políticas, por detrás de tudo isso. Mas Jesus se aproximou daquela mulher samaritana, pediu a ela de beber, e ela ficou espantada. Como é que você, judeu, pede água a mim que sou samaritana? E tem todo aquele belo diálogo que eu convido você a reler. Agora, o que é que acontece aqui nesse povoado de samaritanos, que são, portanto, inimigos de quem é judeu? Os samaritanos não receberam, pois Jesus dava a impressão de que ia para Jerusalém. Eles não receberam, portanto, Jesus. É uma frustração na vida desses mensageiros, desses discípulos que vão preparar caminho para Jesus. Como é que você lida com as desilusões? Como é que você lida com as decepções? Como é que você lida com a frustração? Tem gente que numa frustração se entristece, fica cabisbaixo, se deprime. Tem gente que se ofende, ganha raiva e quer destruir tudo. Vendo isso, dois discípulos de Jesus, Tiago e João, eles eram apelidados de Boanerges. Boanerges significa filhos do trovão. Eram homens fogosos, queriam negócio de bota para rachar, bota para quebrar. Então, eles perguntaram ao Senhor, Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para destruí-los? Olha,
tendência que a gente pode ter de, diante da frustração, querer destruir o outro. Não ser capaz de dar um passo adiante, de recuar, mas querer logo eliminar. A gente tem que ter cuidado disso, que às vezes a eliminação é verbal, mas às vezes ela pode ser real, pode ser prática. Peçamos a Jesus essa graça de que transforme os nossos ímpetos, as nossas violências. Olha o que é que Jesus faz. Voltou-se, repreendeu-os, porque Jesus não podia deixar que um comportamento como esse passasse assim à toa. A gente tem que saber repreender, Jesus o fez. E partiram para outro povoado. Porque Jesus disse, olha, se vocês chegarem num lugar e não forem bem recebidos, bate a poeira daquele lugar e vai para um outro lugar. Não sai por ali nem arrancando, nem levando com você as memórias negativas dessa experiência. Vá livre. E é assim o que Jesus faz, ensinando a gente essa liberdade de quem é filha e de quem é filho de Deus. Agora, no meio do caminho, foi interessante, não é? Alguém na estrada disse para Jesus, eu te seguirei para onde quer que fores. Se propõe para caminhar atrás de Jesus. Aí Jesus respondeu para eles, olha só, as raposas têm tocas, os pássaros têm ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. Todo mundo sabia que Israel, né, Jacó, filho de Isaac, neto de Abraão, ele, fugindo da casa do seu pai, com medo da fúria do seu irmão, de quem ele tinha roubado a primogenitura, ele dorme em um lugar. E naquele lugar ele tem um sonho de que ali era a casa de Deus, de uma escada que subia ligando o céu e a terra. Ele ali dormiu em cima com a cabeça apoiada em cima de uma pedra. Jesus está dizendo que ele nem uma pedra tem onde reclinar a cabeça. E Jacó pegou aquele lugar, derramou óleo naquela pedra e disse, isso aqui é a casa de Deus. Não é? Agora a gente está aqui percebendo que Jesus é esse que não tem sequer uma pedra para onde reclinar a sua cabeça, mas ele é esta casa de Deus. Ele é essa ponte que une o céu e a terra e que une os irmãos entre si. Por isso ele não podia permitir que Tiago e o seu irmão ali fizessem descer o fogo do céu para destruir aqueles samaritanos. Porque Jesus não veio para eliminar as pessoas. Ele veio para construir pontes. Por isso a gente chama ele de pontífice, aquele que faz ponte, aquele que cria relação, que une o céu e a terra e as pessoas entre si. Então Jesus diz para ele isso, né? Que o Filho do Homem não tem uma pedra onde reclinar a cabeça. Mas teve um outro que disse para Jesus, Jesus disse para um outro, segue-me, e aquele respondeu, deixa primeiro eu ir enterrar meu pai. Jesus respondeu, deixa que os mortos enterrem os seus mortos, tu vai anunciar ao reino de Deus. Há quem diga que a palavra aqui não é porque a pessoa tinha uma pessoa morta dentro de casa e Jesus não queria que ele realizasse o funeral, mas talvez seja uma palavra para falar do tempo do luto que se vivia de um ano e depois tinha os rituais de transposição dos ossos do lugar que estava para um outro lugar, diz que assim se viviam os funerais naquele tempo. O tempo para viver o luto. Gente, às vezes tem experiências na vida da gente que a gente não tem tempo de viver o luto. Eu tenho uma amiga, ela me segue aqui nas redes sociais, mas eu a conheço pessoalmente. Ela viveu uma experiência muito forte. A mãe dela estava doente, ficou gravemente doente. No meio da doença da mãe, o pai teve um AVC forte, muito forte, e ela teve que se dividir entre uma coisa e outra. A mãe veio a óbito, a mãe faleceu, e ela tinha que se debruçar em cima do pai. Essa filha não teve tempo de viver o luto, que é um tempo necessário para a gente reelaborar a relação, recriar, refazer as ligações afetivas que a gente tem. Essa filha não teve tempo para isso. Tem que se dedicar, como até agora está fazendo, em tempo quase que exclusivo, a cuidar do seu pai. Cuidar da vida do seu pai. O reino de Deus é o quê? Jesus disse, eu estava com fome, você me deu de comer, estava com sede, você me deu de beber, eu estava doente, você cuidou de mim. Às vezes é isso, você não tem nem tempo de curtir a sua dor pessoal. E tem que se debruçar em cima da dor do outro, o cuidado pelo outro. Então às vezes a gente precisa
deixar que os mortos enterrem os seus mortos, que aquela parte morta nossa se reelabore, se refaça, mas com a gente cuidando da vida ferida que a gente tem ao lado, do cuidado que a gente precisa ter do outro que está reclamando o nosso carinho, a nossa atenção. E de verdade é assim, muita gente tem aconselhado para a gente, por exemplo, que é deprimida, que está passando por alguma dificuldade grande, se ocupar de cuidar de outras pessoas. E como o cuidado com outras pessoas refaz a vida da gente. Eu me lembro de uma freira que contava, freira de um colégio de adolescentes e adolescentes de um certo poder aquisitivo, como estava fazendo bem para aqueles adolescentes ir trabalhar na escola que as irmãs tinham na periferia, não é? Com crianças pobres, eles irem para lá, se ocuparem das crianças pobres, ajudarem a dar merenda, ajudarem a fazer os jogos, as atividades, entrar em contato com a pobreza do outro estava modificando aquelas crianças que de alguma forma tinham mortes dentro delas, não é, que da indiferença de não conhecer o mundo, como é que o mundo é, entrar em contato com essa vida e cuidar da vida faz com que a pessoa abra horizontes, abra espaços. Por isso, por exemplo, o tempo de voluntariado, aqui na Europa acontece muito isso, de jovens que saem daqui, vão fazer voluntariado em países da África, da América Latina, e como eles voltam realmente transformados e comprometidos. Aqui existia não só o serviço militar, quando eu vim aqui pela primeira vez em 2000, me lembro disso, fiquei encantado com um grupo de moças e de rapazes que trabalhavam no pequeno refúgio onde eu fiquei hospedado, e eles faziam serviço civil. Não era o serviço militar obrigatório, simplesmente você podia fazer a opção de fazer o serviço civil, que era o serviço de voluntariado. E como esse serviço de voluntariado ia transformando as pessoas, o cuidado, não é, com a vida, com as mortes dos outros, que vai dando vida a gente. Muito bem, então Jesus diz para eles, deixa que os mortos anunciem os seus mortos, vai anunciar o reino de Deus. Então quando a gente se põe nesse cuidado com o reino de Deus, anunciando o reino de Deus, eu disse, o reino de Deus é cuidar de quem tem fome, estava com fome, me deixa de comer, com sede, me deixa de beber, estava na prisão, você foi cuidar de mim, estava doente, você cuidou de mim, eu era estrangeiro, você me acolheu, o reino de Deus é isso, não é só blá 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 e pregação, mas é pregação unida com a ação. Então isso transforma a gente, não é? Faz com que os lutos da gente sejam transformados pelas lutas da gente, pela vida em favor da paz e da harmonia. Um outro ainda lhe disse, eu te seguirei, Senhor, mas deixa primeiro eu despedir-me dos meus familiares. Ou coisa boa são as relações da família. Mas Jesus disse para ele, quem põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Mas gente, a gente não vê, por exemplo, jogador de futebol, não é? Por causa de um campeonato, não vai, fica na concentração, deixa o pai, deixa a mãe, vai. Para quê? Para conseguir um troféu, para conseguir medalhas, para conseguir mais dinheiro numa conta de banco, etc. Por tudo isso, às vezes, a gente sabe colocar de lado até as relações com a família. Não é um cientista, uma cientista está numa pesquisa, etc. Às vezes tem que deixar o convívio dos amigos, né? Eu vi um amigo aqui que estava estudando muito esses dias e tem prova para fazer, os outros tá tudo dançando forró, isso, aquilo outro, ele estava lá debruçado em cima do projeto dele. Então não tinha tempo para licor, não tinha tempo para forró, não tinha tempo para estar dançando, que ele gosta tanto na juventude dele. Foi se entregar a outras causas. Quando a gente tem uma causa grande, a gente agarra na causa e sabe dar espaço para que certas coisas fiquem no segundo lugar e depois a coisa principal ganhe a sua força. Assim o reino de Deus é esse tesouro principal ao qual a gente deve dar espaço para que ele cresça dentro de nós. Gente querida, eu quero desejar para vocês um domingo abençoado, uma Páscoa bendita, não é? Esse 13º domingo do tempo comum. Imploremos sobre nós a bênção de Deus. Ouvi, Senhor, a minha oração, chegue até vós o meu clamor. Minha amiga, meu amigo, venha sobre você a bênção de Deus. O Senhor esteja à sua frente para te guiar, acima de ti para te defender, atrás de ti do teu lado para te acompanhar, à frente de ti para te guiar, dentro de ti para te abençoar, e que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre ti, minha amiga, meu amigo, e permaneça para sempre. Quero fazer chegar um abraço grande a vocês que estão aqui acompanhando essa nossa live, ou passaram pela nossa live, o da Leia, Psi, Cris Santos, a Sandra, o Alexandre Coelho,
Um abraço também para a Anne Thaís. Um abraço para Jandira, Adi, etc. Um abraço para vocês que estão aqui acompanhando essa nossa live. Um feliz e santo domingo. Fiquem com Deus. E como vocês já sabem, curtam o vídeo, encaminhem, salvem, curtem lá depois no nosso YouTube e no nosso Facebook, quando a gente deixar por lá. Fiquem com Deus.